nós estamos aprendendo e exercitando, a gente não está falando de uma escolha, como é que eu vou dizer? Não é uma questão só de escolha, de opinião ou de preferência da professora, certo? Então não é assim, eu prefiro azul, ou prefiro verde, ou prefiro amarelo. Não, não é isso. São escolhas científicas que, à medida que a gente vai se formando e vai aprendendo e vai compreendendo as nossas ferramentas de trabalho, a gente vai mesclando essas atividades ou a gente vai priorizando umas em detrimento da outra, certo? Então, por que é que a gente mudou a nossa metodologia de trabalho e de estudo? Por este motivo aqui. Este gráfico ele é só ilustrativo, mas por trás dele existem inúmeras pesquisas de desempenho e de análise sobre a relação e o processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, por melhor que seja o professor que vocês tenham, por mais performático que ele seja, por mais carismático que ele seja, se vocês ficarem só tendo palestra com ele, o nível de retenção de informação sobre o conteúdo que vocês irão ter, certo? Vai ser de 5%, sendo otimista, tá? Se você associar a escuta com a leitura, você já sobe para 10%, certo? Mas você ainda está numa fase de receptor de informação, certo? Se você acessa, você faz todas essas etapas e ainda assim assiste um vídeo, você tem um grau maior de absorção, certo? Então, tá vendo? Você já pula para 20%. Aí, se você começa a sair desse papel de receptor de informação para ir para o protagonismo da reflexão sobre a informação que você obteve, através de discussões, só numa discussão simples de grupo, daquelas que a gente nem gosta de ter, porque às vezes a gente acha que os colegas estão sendo chatos demais, né? Ou que a gente não está tendo consenso. Só nessa interação, o nosso nível de retenção do conteúdo, só pelo fato da gente ter a tarefa de organizar os argumentos para concordar, discordar, defender uma ideia, ou dar uma opinião, ou então fazer uma proposta conciliadora entre aqueles que estão mais divergentes, a gente já tem uma retenção do conhecimento de 50%. Se a gente parte para praticar o que estudou, a gente vai para 75%. E se a gente passa adiante o que aprendeu, a gente vai ter um salto de 90%. A gente nunca chega a 100%, né? Mas isso são dados científicos. Isso não se trata de uma escolha aleatória na minha vida profissional e na forma como eu comunico esse aprendizado para vocês. Dessa maneira, não é que a avaliação não esteja presente, a avaliação está presente o tempo todo. A diferença é que você vai entendendo que a avaliação, ela não é um momento na tua fase de estudos, ela está com você o tempo todo. Então, aquilo que a gente chama de checklist, de ver o que fez, o que deu certo, de contar o que deu certo, as dificuldades que teve, como que contornou, isso é uma forma de você se autoavaliar, de você monitorar a tua aprendizagem e de você comunicar ao professor que você alcançou aquela meta básica para aquela atividade. Ok? Certo? No nosso caso, nós temos dois movimentos. Um movimento que é exatamente esse de praticar, de fazer
de agir a partir do que de metas de trabalho e de produtos de extensão, né, que coloca a gente em interação com os nossos parceiros extensionistas, seja a escola, seja a comunidade, seja o setor de serviço social. E a gente tem um outro movimento, que é o movimento justamente mais individual, que é como a gente sistematiza esse aprendizado, como é que a gente mantém o nível de comunicação com a equipe na disciplina, e que daí isso a gente faz lá nas atividades interativas do Moodle, que são mais atividades de fixação avaliativas. Por quê? Porque é o momento onde você vai fazer essa checagem da prática com aquela base teórico-conceitual que vocês têm, que já existe, porque a gente não está inventando a roda. Tudo que a gente está tendo em aula e tudo que a gente está aprendendo, que a gente está aprendendo junto, que a gente está aprimorando e que a gente está adaptando, tudo já existe. A gente que está aprendendo a se movimentar nesse conhecimento. E esse conhecimento, ele é teórico e prático. Ok? Tudo bem até aqui? Então, essa é uma introdução de por que é que a gente está fazendo assim e não está fazendo de outro jeito. Agora, o outro jeito, ele não está ausente. Então, sempre que a gente divide tarefas, que a gente estabelece prazos definidos, que a gente define o que é tarefa em grupo, o que é tarefa individual, e que vocês, semanalmente, vocês têm temas de estudo, vocês têm bibliografias básicas, vocês já têm uma indução do processo. Vocês já têm uma orientação pré-estabelecida ou uma curadoria que o professor fez, certo? Agora, o ato do encontro com o material acontece sem filtro. Porque se você vai para o material com o filtro do professor, às vezes é interessante, mas às vezes não, porque você já vai para uma leitura a partir da leitura e das conexões que aquela outra pessoa fez, e não a partir das tuas analogias, certo? Por isso que escutar a gente retém muito pouco, certo? Ler, a gente retém até um pouco mais, né? Certo? Demonstrar aqui, ó, interagir lá nos fóruns, é uma forma também de aumentar a nossa capacidade de retenção da informação, certo? Para que lembrem que o nosso pacto é sempre a gente ter acervos maiores, né? Ok? Então, agora vamos deixar de palestrinha, já que a palestrinha ensina pouco, né? A partir do momento que eu começar a orientação do grupo, eu vou trabalhar 40 minutos com cada equipe, ok? E funciona no sistema de orientação. Vocês têm que dizer aonde vocês estão, o que é que vocês precisam conversar aqui com a professora, e aí a gente vai dando os encaminhamentos das atividades específicas de cada equipe. Tudo bem? Vão interagindo aí no chat, por favor. Ou então, usem o link para entrar aqui. Para entrar aqui, que daí você usa o microfone. Eu estou dando uma orientação coletiva, mas todas as equipes estão online hoje, para que todo mundo conheça todas as atividades que a gente está encaminhando no projeto. Pode, Bruna, pode ser o grupo 3. Vamos começar. Kali, enquanto a gente começa a orientação do grupo 3, você aquece os motores aí, que daí quando chegar no grupo 4, a gente tira todas as dúvidas associadas, tá? Porque você está no grupo 4, não é isso? Tá? Aí a gente trabalha todas as dúvidas juntas, tá bom? Bora para o grupo 3? Então, a professora vai voltar aqui no compartilhamento da tela sobre o monitoramento das tarefas por grupos e responsáveis. Então, nesse momento aqui, ó, a gente está passando para aquela etapa mais tradicional de estudos, de checagem do que cada grupo está fazendo, do que cada estudante está responsável, ok?
Então, à medida que a gente for dando as orientações, eu vou abrindo essas partes aqui que estão ocultas para vocês, porque a professora está trabalhando aqui no sistema, como professora, né? Então, essas coisas sou eu que administro aqui para vocês. Então, o grupo 3, nós estamos aqui nas tarefas e produtos extensionistas, tarefa aqui, que é o glossário, certo? Aqui está no Docs, um glossário que vocês já começaram, a professora já comentou nele, e que agora é vocês do grupo 1 que tem que fazer a edição. Eu até comentei aqui no glossário. Comentário geral, certo? Por quê? Porque vocês fizeram aqui, vocês inseriram aqui os, como é que chama? Como é que a gente chama isso? Os verbetes. Só que esses verbetes vocês tiraram ele de alguma fonte, né? Então foi isso que eu comentei aqui. Cadê o comentário? Aqui. Comentário. Mas esse material é acadêmico, vocês precisam atentar para as referências das fontes, né? Então, por exemplo, aqui se essa divulgação científica saiu lá do Silva, 2022, vocês botam aqui o Silva. E aí, lá no final do documento, vem as referências. Isso aqui vocês já tiveram em metodologia. E aí, aqui vocês vão colocar o Silva, vamos dizer que é a Maria, e aí o título, certo? Do material, e aí aonde que ele está. Se for uma fonte online, vocês vão colocar disponível e no link tal. Aí, isso aqui tem ABNT. E aí, se vocês forem lá nas playlists do canal, nas oficinas, vocês também vão encontrar dicas de como fazer formatação dos documentos técnicos. Combinado? Então, isso vocês têm que fazer por quê? Porque à medida que vocês têm acesso a essa listagem de links, vocês já vão alimentando a playlist, porque aqui vem os conceitos de todos os grupos. Tem os conceitos do grupo 1, do grupo 2, certo? E aí aqui no grupo 2, 3, 4, vai ter referências também, provavelmente, artigos que o pessoal leu e tal. Então, aí já é material também para botar no site, certo? Conforme o assunto interesse e a gente queira divulgar, já é material para pôr no site, certo? Conforme for alimentando isso aqui. Agora, quem é que vai... Vocês vão fazer essa formatação, a formatação de inserir as fontes, de inserir a lista de referências, pedir os documentos, os links para os grupos. Quem que vai editar o conteúdo aqui, os verbetes de cada grupo, é cada membro do grupo 2, certo? Que vai inserir esse conteúdo aqui. Ó, tá vendo? Aqui já tem a fonte, ó, tá vendo? Só que essa fonte, ela tem que ser aqui em maiúscula, e não usa usa ponto e vírgula entre os autores, certo? Tá? Então, esse E aqui não usa. Opa, deixa eu editar aqui. Deixa eu voltar. Vou aqui em editar, edição. Aí eu coloco aqui, oxi. Não está editando? Sugestões. Agora. Aí aqui, aí é isso aqui. Deleta, ponto e vírgula, certo? Aqui em maiúsculo, tá bom? Então é assim. Ok?
Então, o conteúdo aqui dos verbetes é responsabilidade de cada grupo. Então, por exemplo, ó, o grupo 3 só tem um verbete, só aprendeu roda de conversa, certo? Então, né? Vê isso aqui. Opa. Ah, tá. É porque eu estou sugerindo, certo? Depois vocês vêm aqui, eu aceito ou recuso. Ok? Tudo bem? Entenderam? A mesma coisa. Esse material está tudo linkado aqui. Ó. Aqui é para vocês justamente ter a facilidade. A única coisa que não está linkada aqui é essa parte de publicar e atualizar o site. Por fim de contato, primeiro a gente tem que criar os contatos, certo? Então, lá no e-mail de vocês, lá no e-mail do nosso projeto, a gente só tem uma lista de contatos frequentes. Mas essa lista de contatos frequentes, elas não estão inseridas aqui como contatos. Então, vocês têm que pegar dos contatos frequentes, paciência, pela parceria e pela disposição. Nos vemos em breve. Critique, compartilhe, comente, volte sempre e ajude a construir aqui mais a nossa extensão e o nosso diálogo, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Valeu, estou gostando dessas nossas produções. Boa noite. Tchau.